A gente vive tentando arrumar a vida espiritual com gambiarras. Tenta orar mais, ler mais, sentir mais, mas no fundo, você sabe que algo não está funcionando. E aí Jesus fala uma parada que ninguém quer ouvir. Sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. E se o vazio que você sente não for falta de esforço, mas de conexão? Olha, eu preciso ser sincero com você. A gente foi criado numa geração que aprendeu a se virar sozinho. Seja independente, você é forte, não precisa de ninguém. E isso funciona, até você tentar aplicar isso na fé. Porque na vida espiritual, a independência não é força, é uma ilusão perigosa. Você já sentiu aquilo? Tipo, você tá orando, mas parece que as palavras não passam do teto. Você lê a Bíblia, mas é como ler um manual de micro-ondas. Você canta no culto, mas o coração tá em outro lugar. E o pior, você olha pros outros e parece que tá todo mundo bem. Todo mundo parece estar conectado, todo mundo parece vivo, menos você. Aí vem a culpa. Talvez eu não ore o suficiente, talvez a minha fé seja fraca, talvez eu nem sirva pra isso. Mas e se o problema não for quanto você faz, mas de onde você está tentando tirar força? Porque tem uma metáfora em João 15 que muda tudo. Uma metáfora que explica por que você está exausto, por que você oscila tanto na fé. Porque parece que você vive no modo sobrevivência espiritual. E Jesus começa dizendo uma coisa que vai contra tudo aquilo que a gente aprendeu. Jesus diz, eu sou a videira. E essa parte já destrói metade das nossas ilusões. Porque ele não diz, eu sou uma ajuda espiritual. Eu sou um energético para a sua fé. Eu sou tipo um complemento. Não. Ele diz, eu sou a fonte. Tudo começa nele, tudo depende dele, tudo flui dele. E aí ele continua, vocês são os ramos. Cara, essa parte mexe comigo. Porque ramo não escolhe ser independente. Ramo não tem opção de se virar sozinho. Ramo ou tá conectado ou ele tá morto. Não tem nem meio termo. E a gente odeia isso, né? Porque admitir dependência parece fraqueza. Mas Jesus está dizendo que na fé, dependência é a realidade. Não adianta você parecer vivo. Não adianta você fingir que tá dando conta. Se não tá conectado, a morte já começou por dentro. Aí Jesus solta a bomba. O ramo não pode por si mesmo dar fruto. Se não permanecer na videira, ele não produz nada. Não produz menos e nem produz devagar. Nada, zero. E aqui entra uma palavra que vai mudar como você enxerga a fé. Permanecer, no grego, é menô. Significa habitar, ficar, grudar, morar. Não é visita de fim de semana. Não é aquela oração rápida antes de dormir. Não é culto de domingo e tchau. É união constante. É viver conectado. É uma vida onde você não acorda tentando produzir força, porque a força já está fluindo de dentro. E tem mais uma coisa linda aqui. Jesus diz, meu pai é o agricultor. Ou seja, Deus não é só quem criou você. É Ele quem cuida de você. Ele examina, Ele sustenta, Ele protege. E sim, Ele também poda. E essa parte dói, né? Porque a gente não gosta de ser podado. A gente não gosta quando Deus tira coisas da nossa vida. Aquele relacionamento, aquela amizade ou aquele sonho. Mas presta atenção no que Jesus diz. Todo ramo que dá fruto, ele poda para dar mais fruto. A poda não é rejeição, é intenção. Não é Deus te punindo, é Deus te preparando. Ele está tirando quem te impede de florescer. Ele está limpando o que bloqueia a seiva. E Ele está moldando. Porque Ele vê frutos em que você ainda não consegue enxergar. E talvez, só talvez, aquela perda que você não entende, seja Deus te podando para a próxima estação da tua vida. Tá, mas isso é lindo na teoria. Como que funciona na prática? Jesus não deixou a gente no vácuo. Ele deu o caminho. Primeiro, permanecer na palavra. Jesus disse, se as minhas palavras permanecerem em vocês, a Bíblia não é um checklist espiritual. Não é sobre ler X capítulos por dia. É sobre deixar a palavra morar em você. Tipo, na real, às vezes 5 minutos lendo devagar, mastigando um versículo, vale mais do que 3 capítulos corridos sem você entender nada. Porque sem palavra, a fé vira achismo. Com palavra, a fé vira convicção. Sugestão, um salmo por dia, sem pressa.
Segundo, oração real. E eu disse real de propósito, porque a gente precisa parar de fingir que oração é poesia. Jesus não quer suas frases bonitas, ele quer sua vida real. Sua raiva, sua dúvida, sua alegria, sua bagunça. Oração não é sobre impressionar Deus, é sobre estar com Ele. É aquela conversa no carro, é aquele desabafo antes de dormir. É aquele Senhor, não tô entendendo nada, em pleno meio-dia. Permanecer é viver consciente da presença dEle, não só nos momentos espirituais, mas no meio da bagunça da vida. O terceiro pilar, obediência. E olha, eu sei que essa palavra é gatilho para muita gente, porque obediência virou sinônimo de controle, de abuso, de manipulação. Mas Jesus não está falando disso. Ele diz, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Obediência para Jesus não é você virando robô, é você confiando que o caminho dele é melhor que o seu. É você escolhendo perdoar quando a mágoa fala mais alto. É você escolhendo honestidade quando a mentira é mais fácil. É você escolhendo a pureza quando todo mundo está fazendo diferente. Obediência não te prende, obediência ela te liberta, porque você não vive mais refém das suas vontades, você vive livre na vontade dele. Quarto pilar, comunidade. E agora a parte que mais incomoda. Eu sei que tem gente assistindo que já foi machucado na igreja, que ouviu o líder falando merda, que viu hipocrisia ao vivo, que foi julgado, excluído, usado. E cara, isso não tá certo. E se isso aconteceu com você, eu sinto muito mesmo. Mas preste atenção aqui. Na metáfora da videira, não existe ramo sozinho. Todos os ramos estão conectados no mesmo tronco. Jesus não te conecta só nele, ele te conecta uns nos outros. Eu entendo a tentação de tipo, eu sou de Jesus, mas eu não sou de igreja. Mas a real é que o ramo isolado é ramo morto. Agora, isso não significa que você tem que ficar num lugar tóxico. Se a igreja que você tá machuca mais do que cura, sai dela, mas não desiste da comunidade. Porque a fé cresce no atrito, a cura acontece na vulnerabilidade, a constância vem da comunhão. E se você está sozinho agora, peça para Deus te reconectar. Ele conhece um lugar onde você pode ser plantado de novo. Com gente imperfeita? Claro, você é um deles, mas gente que também está tentando permanecer. Então deixa eu te fazer uma pergunta. E se o problema nunca foi você não tentar o suficiente, mas você tentar desconectado? E se a exaustão espiritual que você sente for só sintoma de você estar vivendo longe da videira? Jesus não está pedindo para você tentar ser forte. Ele está te convidando para viver conectado, para deixar a vida dele fluir em você, para parar de produzir no esforço e começar a produzir na permanência. Porque a verdade mais libertadora de João 15 é essa. Sem ele, nada. Com ele, fruto que permanece. Então hoje, para de perguntar o que eu preciso fazer e começa a perguntar aonde que eu preciso me reconectar. É na palavra? É na oração real? É na obediência que você tem evitado? É na comunidade que você abandonou? A videira continua de pé, a seiva continua correndo e Jesus continua sussurrando. Permaneça em mim e eu permanecerei em você. Essa é a vida que você estava procurando, não mais esforço, mais conexão. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Antes de você ir, deixa eu te dar um desafio prático. Nos próximos 7 dias, escolhe uma dessas 4 áreas para se reconectar. Só uma. Palavra, oração, obediência ou comunidade. Experimenta permanecer. Não precisa ser perfeito, tá? Só precisa ser intencional. E se esse vídeo mexeu contigo, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Valeu por assistir até aqui e a gente se vê no próximo.